Como vocês viram, né, a gente divulgando, temos dois convidados aqui para conversar um pouquinho com a gente. Então, acho que, Pri, conta aí pra gente quem é a Pri. Olá. Então, é, a Pri que é espírita. Eu tenho que fazer esse trocadilho, né? Então, gente, meu nome é Pri Santos, eu tenho 30 anos, eu não sou mais tão jovem assim, então eu nasci em Recife, mas passei um tempo em São Paulo, passei um tempo na Califórnia, agora estou em Salvador e pretendo em algum momento voltar para Recife, porque eu acho que o meu fecho vai ser lá. Então eu preciso voltar para Recife. E nessa caminhada de Recife até São Paulo, Califórnia e tudo mais, eu acabei me encontrando e me desencontrando em vários momentos com o espiritismo. E na verdade eu não nasci no espiritismo. Eu nasci numa família católica, né? Bem católica. E eu fui crismada, e eu fui, enfim, fiz todas as coisas que tinha que fazer na igreja. Eu fiz parte de grupo jovem, eu era a rata da igreja. Todo dia eu estava na igreja, porque os meus amigos estavam na igreja, então eu queria estar lá. Então eu fiz peça, eu organizei evento, eu toquei na banda da igreja, toquei flauta na igreja. E chegou um ponto, né, o ponto onde eu fiquei jovem, de fato, né, acredito que mais ou menos na idade da maioria de vocês aqui, que é, a igreja não mais respondeu as minhas questões. E foi aí que eu comecei a buscar outras coisas e busquei. Foi mais ou menos na época que eu conheci André. Eu conheci André porque ele é professor de pintura e eu estava fazendo faculdade de artes plásticas. Então, a gente se conheceu, eu não lembro bem como assim, mas a gente se conheceu e eu lembro que na época eu estava meio perturbada por uma questão que todo jovem provavelmente se perturba na vida, chamado relacionamento. Eu lembro que André me convidou aí para o Morada do Sol, que é o nosso centro, o meu centro do coração. E foi aí onde tudo começou. Mas desses 10 anos, assim, que eu tenho essa relação com o espiritismo, para encurtar a história, até esse momento de agora, eu me vi negando várias vezes um compromisso com a casa espírita tipo, eu nunca trabalhei em casa espírita, eu não fiz parte de mocidade, porque claramente eu não estava, tipo, na época, né, quando eu entrei no espiritismo, eu já não estava mais tanto assim nessa época de mocidade, talvez, e para mim, entrar numa casa espírita foi muito diferente do catolicismo e me deixou perdida em muitos aspectos, por conta da liberdade que você tem casa espírita, né? Diferente da igreja, que você tem que. Você meio que é guiado, na casa você fica mais livre, né? Você é incentivado a estudar e tudo mais. Então, assim, eu não sabia muito bem o que fazer ali dentro, além de ir tomar passe, assistir a palestra e voltar para casa. E ficava, enfim, eu sou muito tímida, então eu ficava sempre na minha e tal, e nunca buscava ir muito além. E aí, agora com essa pandemia, há cerca de 3 anos eu trabalho com audiovisual, eu sou fotógrafa há 5 anos e me apaixonei pelo audiovisual porque eu sou apaixonada por iluminar, né, pelas luzes. Eu gosto de contar as histórias com as luzes. Então, é, de 3 anos para cá eu tinha um projeto já, eu tinha tipo 30 episódios de um canal espírita que eu ia criar. Porque eu pensei, eu preciso fazer algo sobre isso, porque eu adoro isso, eu adoro o espiritismo. Eu adoro estudar sobre o espiritismo. E sempre ficou para lá, sempre ficou no canto. E esse foi o momento que eu senti que tinha que ser, porque foi um momento bem difícil para mim no início, né, no início da pandemia, e bem desafiador para todo mundo, né, para todo jovem, para quem não é jovem. A gente fica trancado, a gente fica com muita energia acumulada, a gente não sabe o que fazer. Então eu pensei, eu preciso continuar trabalhando, né? Porque a gente que trabalha com audiovisual, a gente trabalha diretamente com alguém. Então, nesse momento de pandemia, eu não podia nem me colocar em risco, nem colocar os outros. Então, preciso continuar fazendo as minhas coisas. E foi aí onde eu decidi que eu ia colocar de vez o canal para frente. E eu
E eu tive inspiração, André, lendo Voltaire. Eu, eu li tem que ser. É a hora, não dá para esperar mais. E o curioso é que agora eu estou lendo Paulo Estevão, e eu vi que a conversão do Paulo foi exatamente aos 30, né? Então, assim, não estou me comparando ao Paulo, não. Longe, mas está muito longe de mim. Mas, assim, acho que 30, né? Eu não sei se isso é verdade, mas acho que para o mundo espiritual, os 30 anos é como se fosse a nossa saída da infância, mais ou menos, né? Você está começando a se firmar na tua personalidade, na tua vida, você está começando a ter um pouco mais de clareza sobre quem você é, sobre quem você quer, o que você quer fazer e tudo mais. Para quem acredita em astrologia, você já passou pelo retorno de Saturno, então você já expurgou algumas coisas na sua vida, e é isso, esse momento é o meu momento aqui, nesse compromisso que eu decidi assumir no Aplique Espírita, decidi criar o YouTube, decidi criar um Instagram para tentar trazer uma certa tranquilidade, não só para mim, primeiro para mim, né, primeiramente, me consolando com o Espiritismo, e em segundo lugar, para as pessoas que tivessem ali naquele cantinho, para a gente trocar uma ideia, para a gente entender um pouco mais sobre a vida, sobre filosofar sobre a vida, né? E sempre com arte no meio, porque o rolê do Aplique Espírita é colocar arte, e colocar arte não só arte espírita, que eu acho linda, acho incrível, acho que precisa, né? Eu confesso que eu não conheço muita coisa, mas eu conheci o pessoal do Cartas e achei fantástico. E agora que eu estou conhecendo, realmente agora que eu estou engateando no espiritismo de verdade, né? Assim, que eu assumi o compromisso, que eu disse, eu vou fazer. E eu entrei com toda a vontade, assim. Então, é isso. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui para começar. Por que vocês me chamaram? O que eu vou falar? Mas eu fico muito grata pela oportunidade, porque com certeza eu vou aprender muito, muito com vocês hoje. E com o André, né? Temos o André aqui, que é esse cara que tá aí, o Highlander do Espiritismo, que vai trazer muita coisa massa para todo mundo. E é isso, a PRIC é aproximar a gente. É tipo, a ideia da gente é aproximar a gente pela arte, pelo Espiritismo. Obrigada, Pri. Muito modesta, né, gente? Para quem ainda não teve oportunidade, vão lá conferir o YouTube e tanto o Instagram, a Pri que é espírita. A Pri está fazendo um conteúdo muito legal, tá aproximando muitos, não só jovens, né, mas tipo um público muito legal, com várias discussões super interessantes. E enfim, e aí trouxe ela até aqui para que a gente pudesse conversar, né, um pouquinho hoje. Obrigada, Pri. E aí, André, e você? Conta um pouquinho pra gente. Oi, pessoal. Boa noite. Sou André Percy, ex-CIF, tentando me graduar como Jedi desastrosamente na vida. Artista. Eu sou vice-presidente de uma casa espírita em Recife, é a mesma que Pri participa, a Fraternidade Espírita Morada do Sol. Sou orador espírita também. Eu estou mais ou menos há uns 25 anos como espírita engajado de fato, né? Sou de família espírita, mas não fui espírita sempre. Andei por outros caminhos, busquei outras histórias. E aí, quando chegou na idade dos 20, 22 anos, 20 anos, eu acho, eu disse, não, agora eu vou atrás de algo que realmente de algo que me complete, algo que realmente me ajude a solucionar as minhas dúvidas, as minhas questões, e eram muitas questões. Então, eu andei por algumas casas espíritas até que um dia eu fui fazer um curso, eu acho, que de magnetismo, passe, no Morado do Sol, e eu me identifiquei com a proposta da casa, que sempre foi uma proposta de estudar a sério, de estudar com seriedade a doutrina espírita. E aí eu fui ficando, cheguei lá, eu era de outras juventudes espíritas, de outras casas, né? E aí eu cheguei lá, já saindo do período de juventude também, trabalhei como muitos anos como evangelizador de juventude espírita pela Federação Espírita de Pernambuco, né? Com um evento grande que tem aqui chamado EGEP, Encontro dos Jovens Espíritas de Pernambuco.
Trabalhei lá também, no Morado do Sol, como evangelizador muito tempo, mas aí, gradualmente, eu fui saindo do trabalho de juventude para a tribuna da casa, para as outras tribunas, para direcionar outros estudos, e fui meio que saindo desse universo que eu gosto demais, são as mocidades espíritas. É um lugar onde há espaço para muita abertura, para muita coisa, para muito diálogo, para muita contestação, né? Nas aulas para você ter uma ideia, a nossa juventude, o primeiro ciclo de juventude, né, debatia de forma incrível o Livro dos Espíritos, assim, né? De forma muito produtiva, muito rica, às vezes, normalmente, melhor do que as palestras que eram feitas no auditório da casa e tudo mais. E aí, tinha gente que saía da palestra só para assistir os meninos debatendo lá. Então, era uma fase muito legal, assim, de muito crescimento, que a gente aprende com essas trocas. E aos poucos os anos foram passando e eu fui me envolvendo com outros campos do trabalho espírita. E foi aí que eu me deparei com muita coisa complicada, muito engessamento, muita rigidez, né? Muita dificuldade de dialogar, de entender. E aí a gente tem que levar em conta que tem gente que hoje trabalha na casa espírita, que dirige casa espírita ou está envolvido com os trabalhos de alguma forma, que eles não foram jovens espíritas, muitos não foram. Então já chegaram enrijecidos, já chegaram excessivamente disciplinadores e confundem, né, a necessidade de disciplina na casa com uma rigidez extrema, né? Com não dar oportunidade nem espaço nem para diferenças, nem para pessoas que têm uma opinião que eles consideram que é contrária a deles. A casa espírita precisa ser o lugar da vivência dos contrários também. Muitas vezes falar para público espírita, para mim, pelo menos, é um desafio, porque você corre o risco de ficar no caminho do... Desculpe, tem alguém lá do centro ligando para mim, eu não vou atender. Fica naquele caminho de falar o mesmo de sempre para todo mundo, e aí, de repente, a gente não percebe que a gente está falando as mesmas coisas, com os mesmos equívocos, com a mesma visão, e as ideias espíritas, elas são fantásticas porque elas evoluem. Claro que o que se adianta não contradiz o que já estava lá, mas há uma evolução, uma mudança de ideia, de pensamento, de conceito extremamente necessária para o andamento de uma casa espírita, para a vivência de uma casa espírita, né? Então, o jovem que é mais contestador, eu vi um comentário aí que é só cópia e falta de reflexão. Em alguns casos é. Mas a gente também precisa entender por que é assim, para poder mudar. A grande dificuldade que eu enfrentava como jovem, na época que eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, que eu sou um garotão, mas eu era bem mais jovem no tempo das juventudes, é que eu batia de frente com os conceitos do pessoal e isso fazia com que eles se assustassem. Bater de frente nunca é a melhor opção. Tem momentos em que é preciso bater de frente. Bater de frente, passar por cima, mas isso precisa ser feito estrategicamente. Porque tem todo um universo de conceitos na cabeça da pessoa mais velha que precisa de adaptação e de formulação. E nem todo mundo tem, e de reformulação, nem todo mundo tem essa maturidade emocional e essa flexibilidade psíquica para lidar com isso. Tanto é que o espiritismo é uma proposta pedagógica. Então, eu estou nesse tempo aí, como espírita, tentando achar esse caminho que tem muito a ver com o meu encontro como pessoa, né? E vamos ver, espero ser feliz no final. Com certeza. Obrigada, André. E eu acho muito legal de ver, depois dessa sua fala, a gente aqui nesse momento com, assim, uma sala cheia de gente querendo debater, querendo trocar, com muitos jovens, eu acho que trazendo muito dessa movimentação, né, para a gente ter a discussão, para a gente estar aberto a ouvir e aprender mesmo. Então, quem gostaria de começar, Pri ou André? Quer começar, Pri? Pode ser? Então, vamos lá. Vou começar porque quando o André começar vai ser mais chocante. Não, mas falando um pouco da questão do tema, André falou um pouquinho disso no início, e eu lembrei, e isso estava na minha fala, né, para
na palestra de 4 horas que eu tinha elaborado, que é o seguinte, na adolescência, eu lembro que adolescência, início da vida, eu lembro que eu passei por algumas coisas, já entrando na questão racismo, né, o grande motivador dos movimentos negros, né, o racismo, a discriminação, enfim, toda essa questão de desigualdade. Quando eu entrei na faculdade, eu mudei muito a minha aparência, assim, radicalmente. Tipo, eu vivi até os 18, 19 anos a vida de cabelo preso. A vida de cabelo preso. Ninguém me via de cabelo solto. E muita gente me questionava, e muita gente achava, nossa, você é evangélica? Sempre tinha essa pergunta. Disse, não sou evangélica. Mas quando eu era criancinha, assim, até 8 anos mais ou menos, quem penteava o meu cabelo, naturalmente, não era eu, né? Não conseguia pentear, eu tinha um cabelão imenso. E eu lembro que eu ouvi muito lá em casa, nossa, o seu cabelo é lindo, mas dá muito trabalho, muito trabalho. Era 1 hora penteando esse cabelo, e ai meu Deus, tem que ajeitar o cabelo, e bota o cabelo pra lá, e bota o cabelo pra cá. E tinha um rolê com o cabelo, né? E eu lembro que eu tinha muitas amiguinhas de cabelo liso e franja. Era o auge da franja, né? 96, 97, acho que 2001 voltou de novo, por aí, mais ou menos. E eu queria muito ter uma franja. E eu lembro que eu era tão ingênua que eu fechava os olhos na cama e eu dizia, Deus, me dá uma franja. Quando eu abri meu olho, eu vou estar de franja. Aí eu abri o olho e não tinha franja. E até que eu era vizinha de uma cabeleireira e ela falou, olha, chegou um produto muito bom, muito novo e tal. Vamos alisar o cabelo? Vamos relaxar esse cabelo? Eu fiz, vamos, vai ficar liso, eu vou conseguir fazer a franja. 11 anos. Eu estraguei o meu cabelo. Porque ele não ficou liso, mas não ficou cacheado. Ficou um meio termo, meio esquisito, sem volume, estranho. E eu já nasci com as entradinhas aqui, porque a minha mãe e meu pai são calvos, né? E a calvície, ela é um fator recessivo, mas quando os dois são calvos, aí a pessoa, ela nasce, ela acaba nascendo. Então eu fiquei ainda mais, tipo, eu fiquei muito mais calva, que eu perdi esse cabelo e nunca mais esse cabelo voltou. Então, na época da faculdade, no CAC, né, André conhece o CAC, o Centro de Artes e Comunicação da UFPE, é o lugar onde você vai se libertar. Ser livre para voar, como diria Sandy Júnior, e cortei o cabelo, soltei o cabelo, comecei a usar vestido, comecei a me sentir eu, porque eu me via naquele lugar, eu me via nas pessoas que estavam ao meu redor. E eu comecei a me aceitar. As pessoas lá em casa começaram a dizer, meu Deus, como tu tá bonita, como teu olho tá brilhando, como tu tá com atitude diferente. Tinha amigos que estudaram a vida inteira comigo, que eu passava por eles na rua e não me reconheciam. Eu tinha que falar, meu Deus, é tu, não acredito. E foi acontecendo. E nessa época, eu lembro que começou a acontecer algumas situações de racismo, justamente pela soltura do cabelo também, né? Porque quando a gente... não sei se eu deveria usar a palavra assumir, porque não é um erro, né? Mas quando a gente aceita a nossa situação, eu sou negra, né? Ponto final. Eu não sou parda, porque parda é papel. E eu não sou papel, eu sou uma pessoa. Então eu sou negra. E eu assumi o meu cabelo nesse momento, dos 18, 19, 20, e começou, né, os questionamentos da sociedade com relação a mim. E na época, minha namorada, ela tinha cabelo liso, era branquinha, então tinha esse contraste, a própria família dela falava algumas coisas. Na rua, teve um motorista que não abriu porta para mim, eu fiquei um tempão tentando, eu acho que ele achou que eu era, que eu era alguma, sei lá, alguma ladra, alguma coisa do tipo, que eu ia roubar o ônibus. No shopping, já teve inúmeras seguranças atrás de mim, e o meu olhar para isso, aí é que vem a curiosidade agora, eu achava engraçado, juro a vocês, eu me divertia muito, porque justamente isso que a André falou, eu não me sentia essa pessoa que eles diziam que eu era, né? A boca fala do que o coração tá cheio, né? Essa história. E eu não me sentia essa pessoa, e eu
não devia, sabe, para ninguém. Então, eu acho que nesse momento da vida, até mais ou menos uns 25 anos, eu me dei muito bem com tudo isso, porque eu usava turbante, eu lembro que tinha uma chefe minha que me olhava estranho por isso. A outra chefe dizia que eu era super estilosa, que eu tava com cara de artista, e a outra dizia, nossa, tira isso da cabeça, para com essa história de dizer que tu é preta, tu não é preta não, teu lábio é roxo. E ficar com essa coisa de realmente querer negar, sabe? Tipo, muito estranho. Eu disse, gente, mas tá tudo, tipo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Pra mim, era muito assim. E, e depois de algumas situações no trabalho que eu tive numa editora, aí foi quando eu comecei realmente a questionar algumas coisas. Peraí, por que que essas pessoas estão se comportando assim comigo, né? Aí a gente começa a abrir os olhos para algumas questões e a coisa começou a pesar muito. E aí a gente já entra, acho que um pouco em vibração. Essa semana a gente estava fazendo o evangelho aqui em casa e a gente começou a conversar sobre isso. Justamente por conta dessa passagem que fala... Ai, Deus, deixa eu ver se eu lembro. Mas enfim, se eu lembrar da passagem, eu vou colocar ela. A gente estava comentando que eu, como Priscila, não posso falar de mim, das minhas experiências, das coisas que eu passei. Eu acho que o que me ajudou muito, o que me ajuda até hoje, é não aceitar. Justamente porque eu sei que se a pessoa ela tá me classificando como algo, como alguém inferior e tudo mais, é um problema dela, não é um problema meu. É uma situação que ela precisa resolver internamente, né? Se eu aceito, eu tô dizendo para ela que eu sou exatamente o que ela tá dizendo que eu sou. Mas eu sei que eu não sou isso, eu não sou essa pessoa. Então, no fundo, eu sei que tá tudo bem comigo, né? E se possível, eu até dou um abracinho na pessoa e digo que tá tudo bem. Não fica assim, miga, não fica assim, migo, tá? Eu só tenho uma cor de pele diferente, é só uma manifestação diferente. E pra gente que é reencarnacionista, não sei nem se eu posso dizer esse termo, acho que sim, né? Pra gente que é reencarnacionista, a gente sabe que eu estou negra. Mas o que eu fui antes? E o que eu vou ser? E o que eu vou ser depois? O que é que eu vou estar, né? Em que condição eu vou estar? Porque a gente vai passando, né? A gente vai fazendo essa roda para a gente estar em condições completamente distintas, para a gente ir aprendendo, passando por situações, entendendo, né? Entrando na questão da empatia, eu só vou entender aquilo quando eu estiver na pele, de fato, né? De fato, realmente saber o que é parir, só sabe o que é parir quem pare, né? Basicamente isso. Então, que a gente precisa ficar um pouco tranquilo. Calma, jovens, não estou dizendo não vamos lutar, não é isso. Eu acho que os movimentos, eles são extremamente importantes. Inclusive, aqui no Brasil, a gente teve inúmeras conquistas, tímidas ainda, né? Foram poucas conquistas, mas já tivemos bastante conquista com relação à população negra, né? Uma melhoria nas desigualdades, como as cotas, né? Que chegaram para isso. Inclusive, eu entrei na universidade já na época da cota, que é ridículo, inclusive, acho que os meus pontos, para quem tem curiosidade em saber, aumentou 0,03%. Mas é alguma coisa, né? E possibilitou algumas pessoas a entrarem na universidade, graças a Deus, oportunizou, né, para que essas pessoas conseguissem uma situação diferente. E mais uma vez eu vou falar de mim, tipo, eu nasci, cresci na periferia de Recife, 2 irmãos, no meio do matagal, uma família super humilde, fui criada pela minha avó, porque os meus pais, infelizmente, não tiveram como me criar. Assim, eu tive a minha avó a vida inteira como uma grande incentivadora, uma capricorniana grande, muito incentivadora, muito rígida, extremamente rígida. E acredito que ela esperava muito de mim, e eu gostava muito disso. Eu sempre fui muito comprometida com a escola. Eu digo que eu piorei depois da faculdade. Mas assim, eu fui muito comprometida com a escola, eu acordava cedo, eu adorava estar na escola, eu adorava estudar. E o resultado disso foi que eu entrei na faculdade, né? Com muito esforço de todo mundo, da minha avó, propriamente, que
sempre incentivou a minha jornada na arte, mesmo sabendo que é uma área que, para uma pessoa preta, mulher, lésbica, é mais complicado ainda, mas a gente vai, independente disso tudo, conseguir entrar na faculdade, tudo por conta dessa persistência, dessa fé que ela teve em mim, né? Se isso não é fé, eu não sei o que é fé mais, na verdade. Esse super incentivo. E da minha turma, da escola, né, da escola pública que eu estudei, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo, porque eu tenho contato com a maioria deles, que eu fui a única que concluiu. E da minha turma de artes plásticas, eu fui talvez a segunda que trabalhou de fato com ilustração. Então, assim, do meu lugar de mulher preta, lésbica, pobre, etc., eu posso bater no peito e dizer que eu sou privilegiada, porque eu consegui furar um monte de círculos fechados, extremamente travados, né, extremamente difíceis de furar e conseguir estar aqui hoje conversando com vocês, fazendo arte, vivendo da minha arte. Fiz artes plásticas, tive essa oportunidade, estou aí querendo fazer direção de fotografia para cinema. Quem sabe veremos um filme de Pri Santos no futuro, dirigido aí por mim, nunca se sabe. E quem dera, se Deus quiser. E é isso, galera. Eu acho que a gente precisa ir em frente, independente do que aconteça, né? É claro que sabendo que a gente ansiosa pelo filme, quem sabe daqui quando eu tiver uns 50 anos sai, porque cinema é assim, né? A gente vai aprendendo e vai aprendendo mais ainda, como tudo na vida. Mas é isso, as minhas histórias são essas, eu acho que as minhas histórias, agora parando para pensar, elas são muito regadas de muita fé, para falar a verdade. Muita fé, muita perseverança. Eu sou taurina, né? Então eu não desisto. Eu vou e não desisto mesmo. E eu acho que essa postura a gente precisa levar para sempre, né? Principalmente a gente que é preto, que sabe que vai ser difícil, mas a gente também tem que entender que a gente precisa lutar, né, pelas nossas questões. E eu acho que, para mim, pelo menos, essa questão de estudar racismo, estudar a minha história, a minha ancestralidade, demorou muito. Justamente porque eu levava tudo muito na brincadeira, assim. E a gente tem que equilibrar, né? Equilíbrio, eu acho que é a chave de tudo. A gente tem que equilibrar as questões para a gente não se desequilibrar, porque eu acho que se eu tivesse me bloqueado desde muito cedo, desde muito nova, desde a escola, acho que eu não ia estar aqui. Eu acho que eu ia ficar imobilizada, como algumas pessoas que eu conheço, que ficaram imobilizadas. Eu lembro que na época da escola, algumas pessoas diziam, para que eu vou fazer faculdade? Eu não vou passar mesmo. Então, assim, nem tentaram, né? Não chegaram a tentar. Algumas pessoas realmente viviam numa situação difícil, viviam em palafitas, alguns amigos meus, assim, e realmente, pensando direitinho em tudo, eu me sinto muito, muito grata pela vida. Eu não posso chorar nessa live, mas eu me sinto muito grata por tudo que aconteceu até hoje, né? É isso, vou começar a chorar agora. Ai, não chora, senão a gente chora junto. Todo mundo vai chorar. Mas é porque a gente não para refletir sobre a nossa trajetória, porque a gente vai vivendo, né? E aí, quando você para um pouquinho e olha para trás, você pensa, caramba, rapaz, eu conquistei muita coisa, né? Caramba, como deu certo, tem dado certo, né? Como as coisas têm funcionado, mesmo com as adversidades, né? Então, acho que a gente tem que persistir mesmo. Vocês jovens, não desistam, sejam persistentes. E é isso, galera. Acho que a vida é incrível, a gente tem que aproveitar, ser consciente, né? Inclusive, eu trouxe uma indicação de livro aqui, não sei nem se eu deveria estar falando disso agora, mas fica a dica, porque eu comecei a estudar bastante sobre racismo. Eu acho que para quem não conhece nada, né, esse livro é incrível, não sei se vai dar para ver, né? O pequeno manual é pequeno mesmo, é tipo, são 126 páginas, eu acho, mas de conteúdo, né? São 90 páginas, 96 páginas. Então você lê rapidinho,
tem muitas referências de livros, né, de literaturas para você buscar. Djamila é maravilhosa, é verdade, ela é perfeita. As colocações dela são incríveis. Tem muitas falas dela que eu contei para vocês aqui na minha trajetória, da questão da família, da questão do cabelo, da questão da universidade, do trabalho, enfim, tudo que a gente acaba passando e superando, né? Porque não tem o que fazer. E é uma leitura fantástica e, segundo ela, é uma leitura para todos, né? Porque não basta não ser racista, tem que ser antirracista, como diria a gloriosa Angela Davis, né? Então é isso. Pri, obrigada por ter compartilhado. Acho que em vários momentos você colocou, né, tipo, a minha situação, mas eu acho que é isso mesmo, né, você ter o seu momento de fala para compartilhar aqui com a gente e, enfim, a partir disso, quando você traz, por exemplo, a indicação do livro, fica à vontade, porque eu acho que é isso mesmo, a gente ter mais material para que essa discussão, ela não fique aqui, né, só restrita ao grupo nesse momento que a gente está aqui, mas que a gente consiga refletir, que a gente consiga ler mais, que a gente consiga ir atrás e continuar debatendo e desconstruindo várias coisas. Então, obrigada mesmo. E aí, André? Pois é, eu estava aqui escutando e vendo os passos dessa história, né? Como espírita, olhando pela ótica imortalista, né? Reencarnacionista, a atitude racista, preconceituosa, né? É algo totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido. É totalmente sem sentido. Eleger apenas a aparência material ou o momento em que algo está acontecendo para se fixar ali. Então, desde muito cedo eu sempre enfrentei esses impedimentos como desafios. Encarei como desafios. Então, sempre que alguém tentava dizer que eu não era capaz de fazer aquilo, eu ia lá e fazia melhor que aquela pessoa. Sempre que alguém dizia, aqui você não chega, eu chegava e passava daquilo ali. Eu ia além daquilo ali. Então, assim, eu acredito que isso é uma coisa que já era parte da minha personalidade antes de eu aprender com outras pessoas que era preciso fazer isso. Quando eu vi ler alguns autores, ouvir algumas pessoas na luta anti-racismo, eu percebi que, de alguma forma, a minha história pessoal já me fazia entrar nesses embates, né? Eu nunca me senti diminuído, nem pior, nem inferior a ninguém. Pelo contrário, a minha vida tem sido um processo de reeducação para tentar me ver igual aos outros, né? Então, na minha história de espírito, eu fiz muitas coisas, muita coisa. Então, eu cheguei nessa encarnação me achando a última Cheetos da batata, do saquinho, sabe? Então, muito altivo, muito austero, né? Olhava as pessoas de cima. Então, quando eu via alguém que vinha com atitude racista, eu achava aquilo ridículo, porque você é inferior a mim, como é que você pode, né? E aí a gente vai vendo que com a maturidade, com a vida, com o passar das coisas, a gente vai aprendendo a segurar a onda da gente e ver os outros como igual, né? Então o racismo não me afetava porque eu simplesmente me sentia melhor que aquelas pessoas. Se elas tinham aquela postura, já mostrava que ela estava abaixo. Então eu ia lá e passava, ia lá e passava. E a adolescência foi uma idade de muita crueldade de minha parte, né? Porque eu pegava o pessoal racista e esmagava, né? Mas por quê? Quem ditava o meu tipo de ideia era homens como Malcolm X, né? Que tinham a luta de racistas, mas tinha muito, como é que eu vou dizer? Tinha muito ressentimento na fala, né? Muitas vezes até ódio na fala. Claro, a luta é legítima, mas a gente não pode deixar que o ressentimento, que o ódio, que o amargor tome conta da gente. Então teve uma fase que havia esse amargor, e aí eu chegava e destroçava, descascava, chutava, né? Quando começava com conversinha racista, eu pou, no campo das ideias, claro, né? Às vezes tinha vontade de dar uma tapa na orelha, como a gente diz aqui, uma tapa na titela, mas não fazia. Mas no campo das ideias eu destruía. Mas chega uma hora que você percebe que existem formas mais inteligentes de lutar. O exemplo, né? O exemplo é tudo. O exemplo faz a gente
se libertar do que está convencionado. E como ainda muito jovem, eu me tornei espírita e comecei a ler, porque todo míope gosta de ler muito, e eu ficava em cima dos livros ali. Eu tive que tomar antialérgico hoje para pegar uns livros que estavam guardados, para ver algumas coisas, para organizar o que eu ia falar com vocês. E aí eu estou aqui sob efeito de antialérgico. Se eu falar qualquer coisa louca, por favor, desconsiderem. Então, sempre a luta precisa ser de enfrentamento, claro, mas precisa ser pautado na ética. Tem que ser pautada na ética. A gente não pode quebrar os princípios e os valores para tentar vencer uma luta, principalmente a luta contra o racismo, né? A luta antirracista não pode ser antiética porque não faz sentido, né? Não é desrespeitando o outro que eu vou conquistar a compreensão dele. É mostrando onde ele está equivocado. E aí, como eu me tornei espírita muito cedo, quando eu entendi que todos nós somos espíritas e que, do ponto de vista da evolução, nós vamos passar por várias situações sociais diferentes, né? Vamos mudar de sexo, vamos mudar de cor de pele. Então, qual é o sentido de estabelecer privilégios para um grupo social, para um gênero, qualquer que seja ele? Então, claro, eu cheguei na casa espírita cheio de ideais, cheio de expectativas. E aí eu me deparei com um humano que faz parte da casa espírita. Preconceitos, né? Preconceitos velados e outros até abertos. Eu me lembro de uma vez que eu fui chamado para uma reunião de um problema sério que estava tendo na regional. Eu era jovem, menos de 30 anos, bem menos, devia ter 23 anos. E aí estava tendo um problema, porque assim, é como Leon Denis dizia, o espiritismo vai prosperar apesar dos espíritos, né? Então, estava tendo um problema sério e eu me coloquei, né? Me coloquei e disse que isso é uma situação vergonhosa. Aí a pessoa que estava lá, que na época era uma pessoa que... Eu não sabia nem quem era ela, mas parece que ela era uma pessoa importante, né? Olhou assim e fez, quem é você? Olhou assim, eu disse, eu sou um trabalhador espírita. Porque é preciso mais alguma coisa para se falar de uma situação que envergonha o nosso movimento? E aí o negócio ficou tenso, né? E como eu sou um espírito de natureza combativa, quando me chama para o ringue, para o octógono, eu já pulo, né? E eu já pulo voando, voadora. E aí o negócio ficou tenso, aquela coisa toda. E aí ela viu que ela estava sendo preconceituosa, ela estava achando que eu não tinha nada para falar porque eu era jovem. Ela achava que, como ela era uma das líderes, só os líderes poderiam falar. E qual é o comportamento das lideranças na casa espírita? Tem que ser aquele que fala em nome dos outros, mas que dá espaço para que os outros falem. Então, na casa espírita, vocês mais jovens, às vezes, talvez se frustrem, porque vocês esperam que quem é espírita seja perfeito. Isso é uma visão ingênua. Quem é espírita é humano igual aos outros e precisa lutar para vencer as suas más inclinações. Lá no livro dos Espíritos, ou livro dos Médiuns, eu estou com o livro dos Espíritos aqui na mão, o livro dos Médiuns, tem uma parte chamada do método. E aí, a gente vê lá que Kardec classifica os espíritas em 3 classificações, né? Ele chama de espíritas experimentadores, ele chama o outro de, ou melhor, espíritas observadores, ele chama o outro de espíritas teóricos, e o terceiro de espíritas de fato, os verdadeiros espíritas. Esses 2 primeiros, esse aqui fica no campo das experimentações, o que atrai ele são os fenômenos mediúnicos. Esse segundo, que na versão original, na primeira edição do Livro dos Espíritos, lá em 1857, está lá, espíritas teóricos, eles acham bonita a filosofia espírita, eles admiram a moral espírita, eles entendem os conceitos, mas eles são incapazes de modificar seu jeito de ser, a sua vida, a sua maneira de lidar com as coisas. Não abrem mão do seu orgulho, não abrem mão dos seus preconceitos, de seus vícios, ou seja, eles não veem o espiritismo como uma ferramenta de transformação social. Porque a transformação precisa partir do indivíduo. Então, a casa espírita vai estar cheia de pessoas assim, nesses 3 níveis. E a gente, quando é muito jovem, a gente, com a intenção de mudar o mundo, de
de ajudar, de ser uma ferramenta de transformação e de revolução, não é? O jovem revolucionário se depara com essas coisas e fica estarrecido, não aceita. Mas o fato de ser espírita não implica que aquela pessoa lá que está sendo preconceituosa, que está sendo racista, que ela aplica essa vivência. Ah, mas ela devia aplicar, alguém pode dizer, não é? Mas quem sou eu para exigir que ele aplique o que eu não vi? Então, tem que partir de cada um. Claro, a Casa Espírita tem que combater toda a atitude preconceituosa contra a mulher, contra os pretos, contra os transexuais, contra os homossexuais, contra o humano, porque a bandeira do espiritismo é a humanidade. É a humanidade. Não é nem A, nem B, nem C. Claro, eu considero legítimas as bandeiras dos movimentos negros, dos movimentos LGBT, mas o movimento espírita, a doutrina espírita, melhor dizendo, é plural. Então, ela precisa trabalhar no sentido de entender a legitimidade desses movimentos, mas ver também que nesses movimentos, em cada um deles, há pessoas que sabem o que querem e têm um foco e um direcionamento, e há outras pessoas que estão ali e não sabem nem por que estão. São simplesmente por identificação. E às vezes a gente quer levar para dentro da Casa Espírita um determinado movimento e esquece que a gente precisa estruturar bem isso para que a gente não se perca. Para que a coisa não se perca e a Casa Espírita seja dividida. Por exemplo, como aconteceu com o movimento espírita brasileiro nas últimas eleições, onde, de repente, apareceu espírita de direita e espírita de esquerda. Nunca houve espiritismo de direita ou esquerda. Claro, o espírita, ele é livre, é um ser social. Ele é um ser social, ele tem o direito de seguir as ideias políticas, filosóficas que ele quiser. Mas a Casa Espírita, o movimento espírita, a doutrina espírita não é nem de direita, nem de esquerda, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Então se começou um discurso onde cada lado tinha a pretensão de ter uma pseudo-pureza. Porque, não, nós somos de esquerda, nós somos melhores que da direita. Nós somos de direita, nós somos pessoas melhores que da esquerda. E isso é apenas vaidade. Apenas vaidade. Então, na luta contra os preconceitos na Casa Espírita, principalmente do ponto de vista do racismo, é preciso, quando a gente se envolve com um movimento como o movimento espírita, ou qualquer doutrina que objetive a moral cristã, o bem, o que seja, mesmo que não seja cristã, o personalismo e a vaidade têm que ser colocados de lado. Você está ali por uma causa. Você não está ali apenas pelo seu interesse. Então, negar o acesso às pessoas na Casa Espírita por causa da cor, né? Negar o acesso ao direito de trabalhar ali, de estudar, de aprender, de participar, é uma tolice. E o espírita que se vê praticando isso, ele precisa questionar se ele realmente entende aquilo que ele pretende vivenciar. E o jovem é uma ferramenta interessante para questionar isso. Agora é preciso saber fazê-lo para encontrar os espaços. E na hora, pessoal, que derem a oportunidade, vocês têm que fazer bonito. Entende? Como eu estava contando aqui antes de começar, da pessoa que eu fui fazer uma palestra sobre os três reinos, né? Os três reinos é uma parte relativamente delicada, complexa do Livro dos Espíritos, porque envolve uma série de ciências, né, associadas para poder explicar a evolução do processo espiritual. O senhorzinho que me viu lá falar, eu tinha, sei lá, 22 anos, 21 anos, ele viu o que eu ia falar e ele pensou, esse menino não vai dar conta desse assunto. Aí, quando ele estava fazendo, ele achou que tinha que explicar o que eu ia falar. Eu fiquei furioso. Eu não deixei ninguém perceber, né?